Eu quero cumprimentar a todos com a bendita paz do Senhor. Agradecer a Deus por essa oportunidade, magnificar a Deus pela sua vida e dizer que você é muito importante para Deus. A priori, queremos deixar bem claro que este DVD está sendo gravado tão somente com o intento de glorificar e exaltar o nome do Senhor na vida de todo aquele que este DVD chegar às suas mãos. É um assunto muito propício, porque em meio a tantas céticas, aberrações e heresias, e por falta de homens, e diga-se de passagem, homens de coragem e com coragem, vidas inocentes têm ido a passos largos para o inferno. E eu, cônscio da verdade, eu quero passar aos amados telespectadores aquilo que o Deus de Abraão tem me agraciado com certo conhecimento desta matéria, heresiologia. Desta feita nós vamos falar sobre as testemunhas de Jeová. Perguntas que você gostaria de fazer, mas algumas vezes você perguntar para quem? Dúvidas que você tem. Eu gostaria nesse DVD que o Deus de Abraão me ajudasse para responder às suas indagações. A priori, é bom entendermos que existe seitas heréticas, denominações, movimento filosófico e religião. Como identificar uma seita? Como saber se a igreja que você está não é uma seita? Como saber se você está no caminho certo? Como saber se a igreja que você congrega não está levando você ao inferno e você pensando que está indo para os céus? Queridos, a priori é bom entendermos que religião é uma só. A palavra religião, ela por si, já deixa bem claro a expressão religião dentro do vernáculo, quer dizer nada mais nada menos que religar. Aqui na Bahia, por exemplo, quem nos agracia com a energia é a Coelba. E a Coelba, por exemplo, se porventura eu, Abílio Santana, não pagar a conta de energia, é lógico que a Coelba vai cortar aquele serviço. Eu vou no chuíte, vou na tomada, e eu não terei a energia liberada pela Coelba. Por isso, então, eu tenho que pagar a conta, pagar as contas em dia, para que eu tenha o fornecimento da energia. A Embasa, por exemplo, aqui na Bahia, é quem libera água para nós outros. Mas se porventura o pastor Abílio Santana não pagar a conta da Embasa, a Embasa vai cortar a água, como a Coelba vai cortar a energia, o fornecimento da energia. Uma vez quitando, pagando as contas tanto da Embasa quanto da Coelba, é lógico que a Coelba e a Embasa vai vir à minha residência e vai fazer uma religação, vai religar. Ou, em outras palavras, vai fazer uma religião. A palavra religião quer dizer religar. É bom entendermos e lembrarmos que nós estávamos desanexados dos céus, estávamos desligados dos céus.
E Jesus veio e nos religou. Então, religião é uma só, que é Cristo. Quem é a minha religião? É Jesus. Quem é a minha religião? É Cristo. Ele religou o homem a Deus. Então, não dá certo quando eu, assembleano, digo a minha religião é a Assembleia de Deus. Não está certo quando você, batista, diz a minha religião é a Igreja Batista. Não está certo quando você, do Evangelho Quadrangular, diz a minha religião é o Evangelho Quadrangular. Não está certo quando você, que é metodista, diz a minha religião é metodista. Você, da Deus é Amor, da presbiteriana. Enfim, não está certo quando você diz a minha religião. A sua religião, querida, a sua religião, querido, é Cristo. A sua denominação, sim, é que é batista, metodista, denominação. Mas a sua religião é Cristo. Ok? Porque Cristo nos religou a Deus. Isto é religião e denominação. Movimento filosófico. É aquele movimento que surgiu de uma filosofia, fruto da filosofia de um homem. E os seus seguidores seguem a filosofia de Buda, por exemplo, de Confúcio, por exemplo. Temos muitos outros exemplos. Sheshanuye segue a filosofia de Tairu Taniguchi, os Hare Krishnas, e assim vai, né? Movimentos filosóficos. Agora, seita. A seita, ela lê a Bíblia, usam a Bíblia como apoio, andam, na sua maioria, como cristão, falam até como cristão, até professam que Jesus é o Senhor, mas negam a sua eficácia. A seita, ela parece com a igreja de Cristo. A seita parece com a família de Jesus. Mas não é de Jesus. Por quê? Porque não segue o que Jesus diz. Segue a interpretação errônea do fundador da seita. Usam a Bíblia? Usam. Mas ele segue a interpretação do fundador da seita. Ainda que aquele fundador já morreu. Mas os seguidores perduram, persistem em acreditar no ensinamento deixado pelo fundador da seita. E aí vem Testemunha de Jeová, que é o que nós vamos abordar daqui a pouco. Aí vem Cristão no Brasil. Aí vem os Adventistas do Sétimo Dia. E muitas outras seitas que seguem o que diz o fundador e não o que diz as Escrituras. Usam a Bíblia? Usam, mas dão a interpretação errônea das Escrituras. E não a interpretação segundo a hermenêutica, segundo a exegese bíblica. Seitas, usa a Bíblia, parece conosco, parece com a gente, evangélicos, parece a linguagem até, parece ser linguagem evangélica, as vestes até parecem vestes de evangélico, mas não são evangélicos. Professam aquilo que ensina os seus fundadores, ou os fundadores daquela seita, e não o que diz as Escrituras Sagradas. Exemplo, Testemunha de Jeová, por exemplo. As testemunhas de Jeová, como é conhecida, como é apelidado, eles não seguem o que diz as Escrituras. Eles seguem o que diz o fundador. E o fundador dessa seita, o nome dele era Charles Tazel Russell. Russell, para quem não sabe, ele era evangélico. E evangélico de uma igreja muito respeitada nos Estados Unidos das Américas. Russell, ele nasceu em um lar presbiteriano, no estado da Pensilvânia.
estado que já tive o privilégio de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Russell nasceu em um lar presbiteriano. Os seus pais eram presbiterianos, uma igreja séria, respeitada, nos Estados Unidos, muito especialmente no estado da Pensilvânia, na cidade de Pittsburgh. Russell nasceu a 16 de fevereiro de 1852. E quando Russell faz 18 anos, Russell saiu da igreja presbiteriana e tornou-se simpatizante da igreja adventista do sétimo dia. E na igreja adventista do sétimo dia, o jovem, o mancebo Charles Taze Russell, elaborou um estudo bíblico. Isso em 1870. Ele estava aí com seus 18 anos de idade. E este grupo de jovens, de aproximadamente 53, 54 pessoas que escutavam Russell na igreja adventista do sétimo dia, saiu da igreja adventista com ele e passou a seguir Russell. E Russell, senhoras e senhores, foi autodenominado pastor, ou ele mesmo se intitulou pastor deste grupo de jovens. E não demorou muito tempo, em 1879, Russell fundou a Sociedade Torre de Vigia. Este foi o primeiro nome que Russell dera para o grupo que lhe seguia, uma sociedade apelidada de Torre de Vigia, e isso em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos das Américas. De natureza, queridos, que esse grupo passou a seguir Russell. E ele, como era muito eloquente, tinha um poder de persuasão muito grande, de um carisma inefável, fez com que seu grupo crescesse assustadoramente. E uma das doutrinas taxativas de Russell era: por favor, moribundos que estão prestes a morrer, doem seus bens para a Sociedade Torre de Vigia. E isso aconteceu. Russell viu-se muitas vezes em apuros na justiça norte-americana, por conta de ações movidas por familiares de alguns moribundos que vieram a morrer e doaram, foram persuadidos, foi ludibriado, esta é a expressão, por Russell, a doarem os seus bens à Sociedade Torre de Vigia. O nome Testemunho de Jeová, na realidade, foi usado pela primeira vez em 1931, pelo substituto de Russell, Dr. Rutherford, que era um juiz de direito, convertido à Torre de Vigia de Sião. De natureza, queridos, que Russell, ele foi homem de maus procedimentos. Ainda que seus pais lutaram para que ele voltasse ao evangelho genuíno, para que ele voltasse a abraçar a cruz de Cristo, para que ele voltasse a glorificar ao Santo de Israel, coisa que ele fez dos primeiros anos de vida até o 18º ano, até os 18 anos, quando ele desviou-se, enveredou-se ao caminho do mal, enveredou-se no caminho da perdição. Queridos, vale a pena proferirmos com muita segurança que Russell foi um instrumento do diabo. Russell foi tremendamente usado por Satã para desviar vidas da verdade. E aqueles que seguem esses ensinamentos sem ter noção como surgiu esta seita diabólica, demoníaca, eles talvez não tenham conhecimento quem foi Russell. Russell foi homem de maus procedimentos, foi flagrado em adultério, em pleno ato de adultério, por sua digníssima esposa,
ele foi flagrado com Rose Ball, empregada de sua casa. Esta mulher, não aguentando mais, separou-se dele. Depois, logo, ela divorciou-se dele. Russell moveu uma ação judicial contra um ministro do Senhor, um santo pastor reverendo J.J. Rose, que era pastor da Igreja Batista em Hamilton, no Canadá. E ele moveu esta ação contra o reverendo J.J. Rose por conta de uma ira, uma ira demoníaca. Então, somente porque o reverendo J.J. Rose estava sendo próbulo, estava sendo taxativo, estava sendo verdadeiro em dizer as verdades que, ora, eu estou dizendo para os senhores através deste vídeo. E o reverendo J.J. Rose achou por bem colocar isso num panfleto e distribuiu esse panfleto por toda a América, por todos os 3 países que compõem a outra América: Canadá, Estados Unidos e México. E Russell, movido de uma ira demoníaca, levou o reverendo J.J. Rose, porque deste panfleto, até o tribunal. E sendo defensor do reverendo J.J. Rose, o advogado Stallington fez algumas indagações ao falso profeta, ao enganador, a saber, Charles Taze Russell. E a indagação foi: o porquê do senhor estar movendo uma ação contra o meu cliente? E ele simplesmente disse que era porque o seu cliente estava tentando denegrir a sua imagem. E sim surgiu a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Quero deixar bem claro que não estamos aqui com o intento de denegrir a imagem de ninguém. Muito pelo contrário, queremos tão somente ajudar você. Eu magnifico ao Deus de Abraão porque eu sou pai na fé de alguns ex-testemunhas de Jeová. E neste DVD você vai ouvir relatos, testemunhos de alguns ex-testemunhas de Jeová. Tá? Então, a priori, eu tinha que lhe falar sobre a vida do fundador, Charles Taze Russell, fundador da seita. E depois, eles têm 4 pilares, que eles se asseguram nesses 4 pilares, e eles tentam fazer uma lavagem cerebral na cabeça daqueles que são aspirantes, ou chamados estudantes, né, do Salão do Reino. E os 4 pilares são: primeiro, Jesus não é Deus. E nós vamos refutar isso à luz das Escrituras, que Jesus é Deus. Depois eles dizem que doar sangue é pecado. Refutaremos isso à luz das Escrituras também. E o seu terceiro pilar é que a terra não será destruída. E o quarto e último pilar, concernente aos céus, que ninguém vai para os céus, a não ser os 144 mil russelitas, 144 mil testemunhas de Jeová. São esses 4 pilares, muito simples, que à luz das Escrituras nós refutamos. Quero deixar bem claro que eu não sou a favor daquilo que se diz em algumas denominações, inclusive em alguns púlpitos das nossas igrejas. Eu sou, por exemplo, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Salvador, aqui na Bahia. E eu não sou a favor daquilo que se diz em nossos púlpitos. E diz mais ou menos assim: queridos, quando eles chegarem em sua casa, não recebam em sua casa. Chama eles para orar. E eles, fogem. Não está certo. Eu não posso chamar um pecador para orar. Eu não tenho que botar ele para fugir. Mas pelo contrário. Eu tenho que anfitriá-lo na minha casa com toda a respeitabilidade e provar para ele que ele está errado, provar para ela que ela está errada. Porque se eu, que sou a luz do mundo, ou uma das luzes do mundo, se eu que sou representante de Jesus, se você, minha querida, você, meu querido, que é representante de Jesus, não tem argumento para convencer alguém que faz parte de uma seita, quem vai convencer?
Se tu não tiveres misericórdia destas vidas, quem vai ter? Se tu não evangelizares, quem vai evangelizar? E quantas testemunhas de Jeová têm ido à sua casa, têm batido à sua porta, e você não tem ajudado estas vidas, e eles acham que estão no caminho certo. Este DVD está sendo gravado com esse intento, que o nome de Jesus seja glorificado. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Pois bem, então, queridos, concernente a Jesus, as testemunhas de Jeová proferem com muita segurança que Jesus não é Deus. No muito, ele diz que é um Deus, mas é um Deus pequeno. A priori diz que não é. Depois, se você consegue provar, à luz das Escrituras, que Jesus é Deus, como por exemplo, a Bíblia é muito taxativa, meu Deus, são chuvas de versículos que vêm à cabeça. A Bíblia deixa bem claro, em Isaías, está claro. A Bíblia diz que o nome dele será Emanuel. Gente, Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. A mesma Bíblia deixa bem claro que quando Jesus viesse, seria reconhecido. Quando ele viesse como o Messias, seria reconhecido. Que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Deus forte. Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas não se esqueça, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Já está claro. Como dizer que ele não é Deus? E a Bíblia está recheada de versículos bíblicos. E eles se asseguram dizendo que Jesus é o mesmo Miguel. Que é isso? Isso é uma aberração. Baseado em que Bíblia? Que eles proferem que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas. Não. A Bíblia diz que Miguel adora a Jesus. A Bíblia diz que os anjos dos céus o adorem. Anjo não aceita adoração. A Bíblia diz, a Bíblia deixa bem claro que João, quando viu o anjo lá na ilha de Patmos, ele caiu aos seus pés para lhe adorar. E o anjo bradou e disse: o que é isso, João? Não me adore não, o anjo não é digno de adoração. Se tu queres adorar, adore a Deus. E a Bíblia está recheada de versículos bíblicos, concernente a pessoas curvando-se e adorando a Jesus. Se Jesus fosse Miguel, Jesus não aceitaria adoração, dizendo, ele diria, eu sou anjo, o anjo não pode ser adorado. E no entanto, Jesus aceitava a adoração. Nós encontramos muitos e muitos caindo aos pés de Jesus e adorando à luz das Escrituras. Jesus é Deus, sim, e é Deus forte. Miguel jamais pôde repreender os demônios. Claro que quando Satanás contendia com o anjo Miguel, concernente o corpo de Moisés, o anjo Miguel disse o seguinte: eu não, o Senhor te repreenda. Porque Miguel não tinha poder para repreender Satanás. Mas Jesus, você vai ver no Novo Testamento, ele não está dizendo, eu não, o Senhor te repreenda. Muito pelo contrário, ele repreendia. Porque ele não é Miguel. Quer ver um exemplo aqui? Jesus, filho de Davi, já viestes nos atormentar antes da hora? Isso lá em Gadara. Sabe o que é que Jesus disse? Cala-te, Satanás. Ele não disse, o Senhor te repreenda, como disse Miguel. Muito pelo contrário, ele tinha poder para repreendê-lo. A mesma Bíblia diz que lá no Monte da Tentação, Satanás foi tentar Jesus, e na última tentativa, Jesus disse, vai-te, Satanás. E a Bíblia diz, e o diabo o deixou, reconhecendo a soberania de Jesus. Miguel não repreendeu o diabo quando contendia com o corpo, quando contendia com ele concernente o corpo de Moisés. Disse, eu não, o Senhor te repreenda, Satanás. Só que Jesus não, Jesus disse, eu te repreendo. Jesus tem poder para repreender. A Bíblia diz que os anjos dos céus o adoram. A Bíblia é clara no proferir que Jesus é Deus. Querer dizer que Jesus não é Deus vai só ficar no querer dizer. Pois Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. A Bíblia deixa bem claro que Jesus é Deus. Queridos, depois de provar que Jesus é Deus, eles vão te dizer o seguinte,
ou as testemunhas de Jeová, que esta terra aqui jamais será destruída. A Bíblia não tem esse negócio de o que é que você acha, não. A Bíblia não te pergunta o que é que você acha. Ela é soberana, ela é taxativa. O que ela diz está dito e acabou. Eu posso até dizer, eu acho que a terra não vai ser destruída, mas o meu achismo acaba refutado com aquilo que diz as Escrituras. Eu não tenho que achar nada. Eu tenho simplesmente que acatar o que diz a Bíblia. E a Bíblia é clara no proferir que a terra vai ser destruída. Aí, as testemunhas de Jeová se apegam em alguns textos que deixam bem claro concernente a promessas concernente à terra. Aí eles leem Salmo 37, versículos 9, versículo 11, lê Salmo 37, versículo 29. Aí as testemunhas de Jeová se baseiam em Salmo 115, versículo 16, aquela expressão do próprio Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 5, e aí profere com toda segurança de que a terra não vai ser destruída. Meu amigo, minha amiga, é falta de conhecimento bíblico dizer que a terra não vai ser destruída. Ainda que eu te prove alguns outros versículos, você vai refutar, se porventura você é TJ, ou simpatizante ao Salão do Reino, vai refutar por conta desses versículos que eu te disse, que é a chave para as testemunhas de Jeová proferirem que a terra jamais vai ser destruída. Pois bem, todos esses versículos que olha eu acabei de proferir, de Mateus 5:5, de Salmo 37, de Salmo 115, é bom você entender que são expressões de israelitas, inclusive de Jesus, como patriota, como israelita. Não se esqueça, queridos, que Deus chegou lá na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, e chamou um casal, cujo nome era Abrão e Sarai. E ele fez promessa dizendo, vinde, e de você eu vou fazer uma grande nação. E Abrão e Sarai obedeceram, foram seguindo ao Senhor Jeová. Até que chegou nas terras de Canaã, e Deus disse, você está vendo toda esta terra aqui? Eu vou dar esta terra aqui, a tua semente. Sabe as terras que eu te prometi? É essas terras que você está pisando aqui, Abraão. A tua semente vai herdar esta terra. Gente, Abraão teve um filho com Sarai, cujo nome era Isaque. Abraão, uma vez morto, Deus reitera a promessa para Isaque e diz, olha, Isaque, essas terras que você está pisando aqui, eu prometi para Abraão que eu vou dar para ele esta terra. Teu pai, Abraão, está morto. Ou Abraão, nesta época, está morto. Mas eu vou honrar aquilo que eu prometi. É essas terras aqui que você está pisando. Queridos, queridas, Isaac teve 2 filhos e Deus escolheu um dos filhos de Isaac, cujo nome era Jacó, para dar prosseguimento à linhagem que ele prometera suscitar uma grande nação a Abraão. E ele escolhe Jacó para dar prosseguimento à nação potente. E Isaac agora é morto, o filho de Abraão. Jacó agora assume, e Jacó agora está peregrinando nas terras de seu pai, nas terras que peregrinou o seu pai Isaac, nas terras que peregrinou o seu avô Abraão. E Deus aparece aparece a Jacó e reitera as promessas que fez a Abraão. Reitera as promessas que fez a Isaac, ele reitera aos ouvidos de Jacó. E de Jacó, essas terras que você está pisando aqui, são as terras que eu prometi a Abraão, teu pai. Queridos, Deus deu as terras
Nós encontramos isso no livro de Juízes. Israel está tomando posse daquelas mesmas terras, porque Deus é fiel. Quando Deus promete, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não promete para falhar. Eu nunca vi Deus ameaçando ninguém, porque ameaças falham. Deus faz promessas. Pois bem, só que quando Jesus vem, é bom você entender que as terras não mais pertencem a Israel. Quando Jesus veio, Jesus nasceu debaixo do jugo romano. O imperador mundial era o César Augusto. E Deus estava falando na pessoa de Jesus que Israel ia receber suas terras de volta. Porque eles perderam as terras para Roma. Se você retrocede o Salmo 37, você vai ver que quando Davi está falando isso, é porque os filisteus tinham tomado as terras que Deus tinha dado para Abraão. E quem oprimia Israel eram os filisteus. Você vai ler que Saul e a sua casa caiu e Israel perdeu as terras para os filisteus. Davi agora assume o trono. E Davi chega para os seus patrícios e diz que Deus ia dar de volta a terra que ele prometeu. Aí eles que não conhecem nada de Bíblia, assume o direito de dizer que refere-se a toda a superfície de terra, de mar a mar. Quando na realidade, Deus está falando da promessa que ele fez para Abraão. Os justos herdarão a terra. Deus ia tomar as terras das mãos dos algozes e hostis a Israel e ia devolver as terras que ele prometeu para Abraão. Gente, está claro. Não basta simplesmente ler. Você tem que compreender as Escrituras. Pois bem, uma vez você convencendo que eles digam, as testemunhas de Jeová, estão errados, estão enganados, eles vão ainda ficar engasgados concernente à doação de sangue. Por sinal, eu até escrevi em um dos meus livros, um livro que eu gosto muito, Heresiologia, Verdades que você precisa saber. E eu tenho um histórico naquele livro que eu falo concernente às proibições das testemunhas de Jeová. E não foram poucas, foram muitas. A priori, eles têm uma revista de circulação que é nada mais nada menos que o boletim informativo deles, que é a Sentinela. E em uma das suas sentinelas, vale a pena até ressaltarmos quando foi isso, a página que profere concernente a esta proibição. Então, na sentinela de 15 de novembro de 1967, na página 702 e até a página 704, nós encontramos um boletim informativo dizendo: morram, mas não aceitem o transplante de órgãos, tais como rins, coração, enfim. E de fato, morreram. Muita gente morreu, mas não aceitaram o transplante de coração, de rins, córneas, enfim. Queridos, só tem um detalhe muito importante. Já no dia 15 de março de 1980, na página de número 31, foi publicado na Sentinela de 1980, do dia 15 de março, na página 31, foi publicado a liberação. Vocês estão liberados para aceitarem e doarem órgãos, tais como coração, rins e etc. Agora, essa proibição perdurou por longo 13 anos.
quantas pessoas morreram? Quantas pessoas perderam de viver um pouco mais por conta de uma irresponsabilidade dos metidos a dono da vida alheia, quando a própria Constituição me dá o direito de decidir, direito de expressão, direito de locomoção. Agora vem os metidos a mandatários da vida alheia, do quartel-general, torre de vigia, e ditam as ordens, quem pode e quem não pode. E um monte de gente, desculpa a expressão, que parecem até tontos, nécios, que não examinam as escrituras, seguem o que dizem esses metidos a mandatários. Quando você segue as escrituras, você não anda em trevas. Quando você segue as escrituras, você não tropeça. Isso aconteceu com a doação de órgãos. E a vacina, quem não se lembra? Que saiu também, foi publicado em 1931. Proibido a vacina, a gente não aceita essa tal vacina. E quantas pessoas morreram, tiveram paralisias, doenças terríveis, tuberculose, febre amarela e muitas outras enfermidades provinda de agentes transmissores de enfermidades. Incrível, só porque o Salão do Reino disse em 1931 que não pode. Já em 1952 está liberado. Aí todo mundo então, agora podemos sim, porque é o Salão do Reino. Quer dizer, é a Bíblia que comanda ou o Salão do Reino que comanda? A doação de sangue também. Morra, mas não aceite. E as pessoas morrem. Eu sei de casos da terra tremer. De uma mulher aqui em Salvador. O médico gritava igual a criança, chorava, pedindo, senhora, pelo amor de Deus. Ela dizia, não, 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 não. Não pode fazer a transfusão de sangue da minha filha. Senão eu vou lhe processar. E a criança morreu nos braços do médico. E ele chorava. Sendo que é bíblico. Me lembrei de um fato acontecido bem aqui próximo, aqui de casa. Aqui na Praça do Campo Grande, aqui em Salvador. Que na Praça do Campo Grande, aqui em Salvador, eu fui barrado por um vendedor de revista, Despertai e a Sentinela. E entramos na questão do sangue. E eles me disseram o seguinte, senhor, doar sangue é pecado. Eu disse, você que pensa. Não, senhor, doar sangue é pecado. Eu disse, amigo, eu conheço as escrituras, eu conheço a Bíblia, e tu estás redondamente enganado. Eu disse, não, doar sangue é pecado. E ele veio com alguns versículos que nada tinha a ver concernente à doação de sangue. Me leu concernente a abster-se de sangue, quando a Bíblia, nesse texto que ele leu para mim, falava de não comer sangue. Eu disse, você está fazendo confusão, não estou falando de comer, estou falando de transfusão. Eu estou falando de doar e receber. Estou falando de comer. Eu não como sangue. Quando ele se sentiu perdido, ele disse, o senhor quer dizer então para mim? Eu disse, eu não quero te dizer, eu estou te dizendo, meu amigo. Doar sangue nunca foi pecado. A priori, sangue é o que, cidadão? E ele disse, sangue é vida. Eu disse, sangue é o quê? Ele disse, sangue é vida. Eu disse, amigo, tu tem certeza que sangue é vida?
aqui para nós. Na realidade, eu queria mesmo que ele fosse taxativo em dizer que sangue é vida. Era só isso que eu queria. Que ele fosse taxativo em dizer que sangue é vida. Sangue é vida, sangue é vida. Porque eu queria a palavra vida, tá entendendo? Eu queria a palavra vida. E eu disse, peraí. Sangue é o quê? Ele disse, sangue é vida. Não é. Eu disse, você tem convicção que sangue é vida? Ele, lógico, sangue é vida. Eu disse, tá bom, empresta tua Bíblia. E eu abri 1 João 3,16. Disse, leia, por favor. E quando ele leu, eu disse, leia mais alto, por favor. E ele leu. Está escrito assim. Conhecemos o amor nisto. Ou seja, conhecemos alguém que de fato ama se tiver essa característica. É isso que diz o texto. Conhecemos o amor nisto. Conhecemos alguém, se ama ou não, se tiver essa característica. Qual? Que ele, Jesus, deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelo irmão. Sangue é o que, meu amigo? Sangue Não, sangue é o que, meu amigo? Não, sangue é vida. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo irmão. E outra tradução diz assim, conhecemos o amor nisto, que ele deu o seu sangue por nós, e nós devemos dar o nosso sangue pelos irmãos. E eu simplesmente disse, querido, fala aqui para mim. Baixinho para o teu ancião não ouvir, eu falei com ele, brincando. Eu disse, pode ou não pode doar sangue? Não, a Bíblia aqui está dizendo que pode. Não, eu sei que a Bíblia fala, eu sei, quero saber de você. Pode ou não pode? Ele, Eu digo, fala em nome de Jesus. Pode ou não pode? Pode. Doar sangue nunca foi pecado. Sangue é vida. Salvemos vidas enquanto é tempo. Depois, eles vão tentar falar, que é um dos tópicos fortíssimos para eles, que dá pena. Desculpa, tá? Mas dá dó. Se tu és ancião, se tu és chefe de circuito, se tu tens um membro até mesmo na tua família que faz parte dessa seita, dá pena deles. Você sabe o que é que eles proferem? Que só vai para o céu 144 mil e que essa terra não será destruída, até porque Deus não iria fazer o mundo para depois destruir. Deus é Deus, ele faz o que ele quer, ele não é nenhum fantoche ou nenhuma marionete, aquelas cordinhas que a gente guia Deus, você tem que fazer o que eu quero. Não, ele é Deus, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. E esse mundo será destruído porque assim ele disse, ele não pode contradizer a sua própria palavra proferida pelos seus lábios. E aí ele diz que só vai para o céu 144 mil. 144 mil é que vai para os céus. E diz mais, que esses 144 mil serão russelitas. 144 mil, que esses 144 mil serão 144 mil russelitas. E os demais herdará para sempre o paraíso na terra. Essa terra não vai ser destruída porque vai virar um paraíso. E sabe onde eles se baseiam? Isaías capítulo 11. Porque está escrito que o leão vai andar com o cabrito, vai pastar. A criança vai brincar com o leopardo e não vai sofrer nenhuma demolição, porque vai virar um paraíso isso aqui. Pelo amor de Deus. Isso vai acontecer? Vai. Mas isso vai acontecer, querido, no reinado milenar de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai reinar por 1000 anos nesta terra. A Bíblia diz que Jesus vai reinar por 1000 anos na terra dos viventes. Vai assentar-se no trono de Davi, seu pai, lá em Jerusalém.
E ele vai reinar por 1000 anos aqui. A Bíblia diz que Satanás será amarrado por um anjo forte. E uma vez amarrado, Jesus assentar-se-á no trono de Davi em Jerusalém e vai reinar literalmente, como ele é, nós o veremos. E nesse período, o leão vai pastar de fato com o cabrito. Os animais vão estar mansos. Primeiro, porque os animais obedecem ao comando do Senhor Yahvé, ao comando do Senhor Jeová, ao comando do Deus de Abraão. Como tu achas que entrou de 2 em 2 na arca noélica, se porventura não tivesse o comando divino? Como tu achas que Adão colocou nome nos animais, se porventura não tivesse o comando divino? Quando Deus está no comando, os animais estão mansos. E por que que os animais não vão estar ferozes? Ora, se Satanás vai estar preso, amarrado por 1000 anos, aí haverá paz na terra, mas só por 1000 anos. E o versículo seguinte diz que Satanás será solto por um pouco de tempo, e a terra será toda alvoroçada. Haverá sim esta paz, mas simplesmente por 1000 anos. A terra será destruída por um incêndio mundial, diz a Bíblia. Permita-me eu ler esse texto para você. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo de número 3. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. Permita-me que eu leia também os versículos 7, que diz assim: e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então, isto aqui vai acontecer? Vai. Satanás vai ser preso por 1000 anos, conforme eu te disse. E uma vez preso, e aí você observa que começa o milênio de Cristo. Leia com mais cautela, posteriormente. Apocalipse capítulo 20, leia o versículo todo, e você vai ter noção de que Isaías capítulo de número 11 é uma profecia liberada pelo nobre profeta Isaías concernente ao milênio de Cristo, que a paz vai haver quando Apocalipse se cumprir. Ainda que os escritores viverem em épocas distintas, mas Isaías está falando do milênio de Cristo. E não o que pregam os seguidores de Russell, que esta terra jamais será destruída, porque viverá para sempre no paraíso aqui na terra, e 144 mil é que serão
assinalados e subirão aos céus. Agora, o que mais me dói, e que dá até pena, como eu vinha proferindo antes, é que ele diz que esses 140 são russelitas. Ou seja, são seguidores de Russell. Que esses 144 mil são 144 mil testemunhas de Jeová. Testemunho de Jeová, acorda. A própria Bíblia diz diferente. Na tua própria Bíblia está escrito diferente. Esse texto eu faço questão de ler. Apocalipse, capítulo de número 7, e os versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Diz assim: E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Onde é que está escrito aqui testemunha de Jeová, russelitas? De Israel. E diz mais, da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Rubens, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil assinalados. Da tribo de Azé, 12 mil assinalados. Da tribo de Naphtali, 12 mil assinalados. Da tribo de Manassés, 12 mil assinalados. Da tribo de Simeão, 12 mil assinalados. Da tribo de Levi, 12 mil assinalados. Da tribo de Isacar, 12 mil assinalados. Da tribo de Zebulon, 12 mil assinalados. Da tribo de José, 12 mil assinalados. Da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. 144 mil o total. Mas nenhum testemunho de Jeová. Agora, olha o que diz o versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, diz o evangelista São João, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar. Eu estou aqui. Eu faço parte dessa multidão. De todas as nações, Brasil, está aqui também. Todas as nações. E tribos, e povos, e línguas, português, que estavam diante do trono, lá em cima, não é aqui na terra. E perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, e com palmas nas suas mãos. Gente, é muito fácil vencer um testemunho de Jeová em um duelo. A única coisa, duelo verbal, provar a luz das escrituras que eles estão enganados, é muito fácil. A única coisa que falta entre nós cristãos evangélicos é termos a consciência que somos péssimos representantes de uma senhora mercadoria. E eles são excelentes representantes de uma péssima mercadoria, que é o evangelho que eles apregoam. E depois, falta simplesmente termos consciência de que a missão da igreja, estou falando da igreja de um modo geral, estou falando de denominação, estou falando da missão da igreja de um modo geral, é evangelizar, ganhar almas. A obra prioritária da igreja é ganhar almas. E quando nós começarmos a nos munirmos, nos preocuparmos um pouquinho mais com os perdidos, aí sim, nós teremos tudo de Deus. Quando Deus tiver tudo de nós. E Deus quer de nós outros o máximo de amor pelas almas perdidas, porque por elas, pelas almas, Jesus morreu. Queridos, que Deus e Cristo vos abençoe. Que Deus vos guarde. Que Deus vos abençoe. E até o próximo estudo, se Deus permitir. Deus abençoe.